Bom dia, terceiro A, terceiro B. Vamos falar sobre o quinhentismo. Aula 11, página 106. Nesta página, nos deparamos com dois fragmentos de duas telas extremamente famosas para a história da pintura brasileira. A primeira do pintor Victor Meirelles, um pintor neoclássico e também romântico. E a segunda do Cândido Portinari, um pintor modernista. Ambas vão retratar o mesmo assunto, a primeira missa regida pelos colonizadores no território brasileiro. Porém, a tela do Victor Meirelles, ele vai enaltecer, a exuberância do ambiente tropical e vai trazer a presença dos índios de forma como foi descrita pela carta de Pero Vaz de Caminha. Já o Portinari, ele traz menos realismo, a sua é mais estilizada, no qual ele não faz uma referência direta nem aos índios e nem à natureza, e sim ele vai potencializar a forma e a cor, e as cores. A tela do Cândido Portinari é considerada cubista expressionista. Conteúdo: quinhentismo. Os primeiros textos escritos no Brasil, eles não podem ser considerados ainda uma escola literária. Então, o quinhentismo não é a nossa primeira escola literária. Porém, eles trazem importância documental para a formação da identidade brasileira. Se faz do encontro de duas culturas extremamente opostas, os índios, que é uma cultura laica, e dos portugueses, uma cultura religiosa. Começa no período do descobrimento de 1500 e o início do período barroco, em 1601. E esses textos do quinhentismo incluem textos informativos e textos de formação. Literatura de informação é considerada um diário de bordo, crônicas de viagem. A mais famosa é a Carta de Descobrimento do Brasil, escrita pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, onde ele vai descrever esse achamento dessas terras para o rei Dom Manuel. As cartas produzidas por navegantes portugueses com a intenção de relatar as primeiras impressões sobre o Brasil recém-descoberto. Então, eles vão descrever principalmente o costume indígena, vão relatar a surpresa daqueles corpos nus, a exuberância da natureza. O Pero Vaz de Caminha traz um visualismo diante dos nossos olhos, então ele descreve esses costumes e a exuberância da natureza como se ele estivesse pintando uma tela. Essa parte da literatura informativa, ela vai coincidir com a expansão do Império Luso. Literatura de formação é uma literatura pedagógica com a função de catequizar os índios. Autos e poemas produzidos por jesuítas com a intenção de catequizar os índios. Os jesuítas, ou melhor, os portugueses como um todo, eles viam nos índios como uma tábua rasa, inocentes, dóceis, que seriam bem facinhos de aculturar, obedientes. Representantes da literatura de informação e de formação. De informação, Pero Vaz de Caminha e Pero de Magalhães Gândavo. Literatura de formação, Manuel Nóbrega e José de Anchieta, ambos padres. O José de Anchieta é considerado por alguns críticos como fundador da literatura brasileira, mas há bastante controvérsia. Ele escreveu a primeira gramática em tupi-guarani. Ambos, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, eles também vão escrever literatura de informação, mas para quem? Escreviam para os eclesiásticos superiores a eles, para os bispos, e assim os bispos relatavam essas cartas ao rei Dom Manuel. Então lembra que a literatura de informação são crônicas, descrever as terras, as riquezas encontradas. A literatura de formação,
com a finalidade de aculturar os indígenas através do teatro e do poema. Vamos responder a questão 1. Texto 1. Andaram na praia, quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam neste dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhe davam. Andavam todos bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam. Trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Segundo o texto, nós temos aqui mais uma tela do pintor Cândido Portinari, modernista. Nessa tela, percebo que o Cândido Portinari nos faz visualizar a pintura como se nós fôssemos os índios também, olhando essas caravelas. Então, nós estamos aqui nesse espaço, juntamente com esses índios aqui indignados com a chegada desses grandes navios. Enem. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratavam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária? Não. A preocupação principal era de informação e também não faz parte da primeira manifestação artística. B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação, ou seja, conflito de uma linguagem moderna? Não, o Cândido Portinari ele é modernista, né? O acadêmico é o Victor Meirelles. C. A carta como testemunho histórico-político mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos? Certinha, é a C. Por que não a D? As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística? Não, né? A primeira função é uma função de informação, é uma carta ainda de um jeito fanista. A segunda tem uma função mais de crítica. E a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização? Não. A carta, né, nós temos lá de 1500 e pouquinho, né? A tela, já estamos aqui no século XX. Então, acerta C. Questão 2 da UFV aqui da nossa casa. Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Faz parte do Alto de São Lourenço, escrito pelo padre José de Anchieta. Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe anterior pronunciada pelos meninos índios em procissão. A. Os meninos índios representam um processo de aculturação em que sua concretude mais visível, como produto final de todo o empreendimento do qual participaram com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus? Certinho, essa é a questão correta. A aculturação, gente, é um processo de modificação cultural. Por que não a B? A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que convencionou chamar de literatura informativa? Não, esse trecho aqui pertence à literatura de formação, a literatura para catequizar. C. Os meninos índios estão afirmando os valores da sua própria cultura ao mencionar as danças rituais e as magias praticadas pelos pajés? De jeito nenhum, né? Nos pajés não crendo mais. D. Os meninos índios são figuras alegóricas cuja construção como personagens atende a todos os requintes da dramaturgia renascentista? Não, o Renascimento ele acontece na Europa, né? Em 1500 acontece o quinhentismo no Brasil. Primeiro também que eles não são alegóricos, eles são pessoas reais. E
Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas, de quem querem libertar-se tão logo seja possível? Também não, porque, como é descrito em algumas cartas informativas, foi muito mais fácil aculturar as crianças indígenas do que os adultos, certo? Então a questão correta é a A. Vou preparar uma outra videoaula para a gente falar sobre o barroco. E os exercícios eu vou descrever naquela telinha da mensagem para vocês realizarem. Beijos!